pessoal, continuando nossa aula de sistemática, agora a gente vai ver como que está a sistemática e classificação dos seres vivos na atualidade, que envolve a teoria endossimbiótica. Então, para a gente falar da filogenia, especialmente do domínio eucária, tá? Dos eucariontes, aqui não entra procariontes, não entra domínio bactéria nem domínio arquea, tá? Lynn Margulis, ela definiu a teoria da endossimbiose, analisando a ultraestrutura e a composição química das células, levou ela a essa teoria da endossimbiose, que foi a origem das células eucariontes, tá? Então, relembrando disso, as primeiras células eram procariontes, não tinham núcleo, certo? Tem um ancestral procarionte. Ao longo dos anos, né, de centenas a milhares de anos, a membrana plasmática começou a apresentar invaginações, criando um sistema de endomembranas, uma compartimentalização do sistema celular e distribuindo funções. Ok? Essa célula se alimentava por fagocitose do que tinha no meio ambiente. Um momento desse, ela se alimentou, fagocitou uma bactéria que realizava respiração, tá? Essa bactéria, hoje, a gente chama de mitocôndria, a nossa organela responsável pela respiração, ou seja, síntese de ATP, ok? Então, como que a Margulis definiu essa teoria? Porque se a gente analisar a ultraestrutura da mitocôndria, ela tem duas membranas, a interna e a externa. A membrana externa, ela é quimicamente semelhante à membrana dos eucariontes. Já a membrana interna tem a composição química semelhante à membrana de procariontes. E toda a estrutura interna da mitocôndria lembra uma bactéria. Tem DNA próprio, tem plasmídio, tem ribossomo, tem enzimas, se duplica, tem autoduplicação, se duplica quando quer. Ou seja, a partir da análise da mitocôndria, determinou que a célula heterotrófica por respiração surgiu a partir da fagocitose de uma bactéria. E assim estão vivendo até hoje, ok? A mesma coisa ocorreu com os autótrofos, tá? Com os autótrofos. Essa mesma célula que agora apresenta a mitocôndria, né, que tem respiração aeróbia, ela fagocitou uma alga, uma cianobactéria, tá? E percebeu que a cianobactéria realizava a fotossíntese, produzia seu próprio alimento. Então, para ela era economicamente mais viável ter uma célula, né, uma estrutura interna que produzisse alimento do que ficar caçando na natureza. Assim surgiu a célula fotossintetizante, ou seja, tem a mitocôndria, que produz a energia, e tem o cloroplasto, que vai sintetizar a matéria orgânica e produzir gás oxigênio. A mesma coisa, se você analisar a estrutura de um cloroplasto e uma cianobactéria, são semelhantes. Membrana interna é procarionte, membrana externa é eucarionte. Tem lamelas, que são invaginações, né, as lamelas do cloroplasto, que tem os tilacoides. Idêntico, tem plasmídio, tem DNA, tem ribossomo 70S, igual de bactéria. Então, a partir dessa análise ultraestrutural, tá, de mitocôndrias e cloroplastos, chegou à conclusão da teoria da endossimbiose, ou seja, que as células eucariontes antigas fagocitaram mitocôndrias e cloroplastos, e assim surgiu célula heterotrófica e célula fotossintetizante. Qual é a implicação de tudo isso? Que os eucariontes são quimeras de diferentes genomas. Que são quimeras, uma mistura. Então, uma célula eucarionte igual de humana, de animal, nós temos o DNA nuclear e o DNA mitocondrial. Temos dois DNAs. Já uma célula fotossintetizante já tem o DNA nuclear, o DNA mitocondrial e o DNA do cloroplasto. 3 DNAs diferentes. Então, as células eucariontes são quimeras de outras células. Tudo bem? A partir dessa teoria da endossimbiose, da análise das membranas, chegou a essa nova árvore filogenética, essa nova árvore, nova classificação dos seres vivos. E com essa questão filogenética, de análise de RNA ribossômico, análise de química, muita coisa mudou. Então, por exemplo, não temos que decorar nada disso, tá bom? Isso aqui é só uma demonstração, uma árvore linda. Por exemplo, esse tracejado significa que a gente não sabe ainda se o primeiro ramo veio para a direita ou para a esquerda, tá? E aqui nós temos um ancestral comum dos eucariontes. Aqui nós temos o grupo, não é filo, não é reino, não é nada, é o grupo dos opstocontes. Aqui nós vamos ter os animais,
os fungos, tá? As esponjas, os coanoflagelados, tá? Organismos flagelados. Amebozoa, tá? Nós temos ameba, plasmídeos. Já aqui o que interessa pra gente é esse grupo do Arqueplastida, que é o grupo das plantas, ok? Das plantas. Vou tratar especificamente desse grupo. Temos o grupo Rhizaria, que tem os foraminíferos, radiolários, os alveolatos. Nós vamos ter os ciliados, que nem paramécio, dinoflagelados, apicomplexa, que nem o plasmódio, Stremenópilis, tá? Que temos omicetos, diatomáceas, algas marrons. Temos aqui os Dissicritates, tá? Que tem leishmania, trypanosoma, euglenas. E aqui o grupo dos escavados, tá? Tudo bem? Essa é a nova árvore filogenética e todas as classificações hoje são baseadas nesse artigo, tá? Publicado por Badolf em 2008, ok? Como que funciona a gente pensar nos seres fotossintetizantes? Então aqui, ó, temos a primeira endossimbiose, uma célula fagocitoma cianobactéria. Surgiu a primeira célula eucarionte fotossintetizante, ok? Ao longo da evolução foi ocorrendo mutações, seleção natural e surgiu 3 grupos antigos: as algas verdes, as algas vermelhas e as glaucofitas ou glaucófitas, tá? Como que eu sei que tem esse primeiro grupo? Porque os cloroplastos dessas primeiras células têm 2 membranas, a membrana de procarionte e a membrana de eucarionte. Então aqui foi a endossimbiose primária. Ao longo da evolução, essas algas foram fagocitadas por outros heterotróficos, tá vendo aqui de marronzinho? Fagocitar essas algas, o que foi chamado de endossimbiose secundária. Como a gente sabe que ocorreu? Se a gente olhar esse grupo das cloraracniofitas, euglenofitas e os outros aqui de baixo, o cloroplasto tem 3 membranas, ou seja, a membrana aqui de cima, aqui, ó, da cianobactéria, a membrana do primeira fagocitose, uma membrana eucarionte, e essa segunda membrana da fagocitose. Então tem 3 membranas. A partir disso eu sei que teve vários eventos de fagocitose ao longo da evolução. E a partir desse grupo aqui foi surgindo vários outros: criptomonas, aptofitas, heterocontas, ciliatos, apicomplexas, dinoflagelados, ok? Focando aqui na endossimbiose primária, o clorofita, as algas verdes, foram fagocitadas e surgiu o grupo das cloraracniofitas e euglenofitas. Então são algas secundárias. Já aqui uma alga vermelha, a rhodophyta, também, ó, ela era assim, ela foi fagocitada por uma outra célula. Então aqui eu tenho cloroplasto com 3 membranas. Surgiu o grupo dos cromoalveolados e dos alveolados, tudo bem? Aqui nós temos o apicomplexa, mas, apicomplexa não são os plasmódios que são parasitas? Sim, porque ao longo da evolução eles perderam o cloroplasto, mas geneticamente foi analisado que eles tinham os genes para cloroplasto, eles perderam e se tornaram parasitas, tudo bem? Olhando aqui então, vamos focar naquele grupo das Arqueplastida. Nós sabemos que teve a endossimbiose primária e formou as algas verdes, vermelhas e as glaucofitas, ok? As plantas terrestres, porque essas algas também são chamadas de plantas, as algas verdes, as plantas terrestres, aquelas conhecidas briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, surgiram a partir de algas verdes, tudo bem? De algas verdes. Isso aqui nós temos o grupo, lá daquela árvore filogenética, de Arqueplastida. O que significa isso? Organismos fotoautotróficos com cloroplastos de membrana dupla, ou seja, os plastos primitivos, ok? Porque, ó, cianobactéria foi fagocitada. Então, o cloroplasto dessas algas, desses organismos, tem a membrana interna, que é procarionte, e a membrana externa, que é eucarionte. Então, todos os organismos fotossintetizantes com membrana dupla são chamados de Arqueplastida, os primeiros eucariontes fotossintetizantes. E as plantas terrestres se originaram a partir das algas verdes. Ah, mas as outras algas, professor, elas estão em outros grupos, não fazem parte dos Arqueplastida, ok? Então, olhando aqui, ó, cianobactéria sendo fagocitada por uma célula, ok? Então, tem a membrana da cianobactéria e essa membrana que vai formar o fagossomo, tá? Da fagocitose. E aí surgiram as células verdes, tá? As algas verdes e as plantas terrestres, ok?
Relembrando aqui a estrutura interna de um cloroplasto, esse aqui é um cloroplasto de endossimbiose primária. Então aqui nós temos a membrana externa, essa mais verde, ok? Tá circular, a membrana externa, que tem composição química de eucarionte. E aqui mais clarinho transparente, a membrana interna. Ela tem características químicas de procarionte, igualzinho sendo a bactérias. Aqui dentro temos as lamelas, né, que são dobras dessa membrana interna. Temos os tilacoides, que são os locais onde vai ocorrer a fotossíntese, que são bolsas contendo clorofila. O lúmen, que é o espaço dentro do tilacoides. O grano, que é esse conjunto de tilacoides. E o estroma, que é a gelatina, vamos dizer assim, né, a parte fluida, como se fosse um citoplasma aqui dentro. Toda essa estrutura interna, se você remover a membrana externa, toda essa estrutura é idêntica a uma cianobactéria, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, a partir do momento que eu tenho uma membrana interna procarionte e uma eucarionte externa, eu consigo entender que essa estrutura interna foi fagocitada por essa externa. Então, nós temos dupla membrana arqueplastida, endossimbiose primária. E ocorreram várias fagocitoses. Então temos endossimbiose secundária, terciária, onde nós vamos ter sempre o cloroplasto com uma membrana procarionte, uma, duas ou três membranas eucariontes. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a próxima.